O sonho da maior parte das pessoas é chegar ao ponto de viver somente de renda, e esse provavelmente é o seu sonho também. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e vou mostrar com dados reais quanto você precisa ter investido para conseguir de renda pelo menos um salário mínimo por mês. Então, sem enrolação, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou Israel e seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest. Independente do quanto você ganha, muito provavelmente você já pensou em viver de renda de alguma forma, seja comprando um terreno e construindo uma casa para alugar, comprando um apartamento. E uma das formas mais interessantes que tem para a gente conseguir chegar ao ponto de viver de renda é investindo em fundos imobiliários. E os fundos imobiliários são considerados bem interessantes para quem quer ter uma renda todos os meses, porque eles são obrigados a pagarem dividendos. E os dividendos nada mais são do que a distribuição de parte do lucro do fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir sempre 95% do seu lucro. Então todos os meses vai cair uma quantia relativa à quantidade de cotas que você comprou daquele fundo imobiliário na sua conta, que é algo bem parecido com o aluguel que a gente conseguiria alugando uma casa, alugando um apartamento, uma sala comercial. Mas com os fundos imobiliários, a gente não tem toda aquela burocracia de você comprar um apartamento e você também não precisa de muito dinheiro para investir em fundo imobiliário. Enquanto para comprar um apartamento você precisa de 200 mil reais, para investir em um fundo imobiliário você precisa de cerca de 80 reais, você já consegue investir. Então é bem mais acessível do que de fato comprar um imóvel. Bom, e para calcular o quanto você precisaria ter investido para viver de renda, eu selecionei apenas fundos imobiliários do tipo tijolo, que são os fundos imobiliários que compram imóveis, compram terrenos e constroem imóveis para alugar esses imóveis. Então a renda do fundo imobiliário vem desses imóveis, 95% do lucro ele repassa em forma de dividendos e o restante ele pode reinvestir. Então é basicamente essa a dinâmica de um fundo imobiliário do tipo tijolo. E eu usei alguns critérios para a gente poder selecionar quais fundos imobiliários a gente ia fazer essa avaliação. Então eu peguei 3 fundos imobiliários, um do tipo logística, outro de lajes corporativas e um fundo de shopping. E para eu escolher esses 3 fundos, eu excluí os fundos imobiliários que não estavam pagando dividendos, ou seja, os fundos que não estavam tendo lucro. Porque o nosso objetivo aqui é conseguir ter uma renda mensal de pelo menos um salário mínimo. Então, todos os meses o fundo tem que estar distribuindo os dividendos. Excluí também os fundos imobiliários que tinham apenas um imóvel, por exemplo, um fundo de galpão logístico que tem apenas um galpão. Caso esse inquilino saia desse galpão, você fica sem alugar o imóvel. Então você não vai ter renda nenhuma por algum tempo até que o fundo consiga um novo inquilino para aquele imóvel. Então eu peguei apenas fundos que têm mais de um imóvel e também fundos que não têm uma vacância muito alta, ou seja, que têm todos ou quase todos os seus imóveis alugados. Aplicando esses filtros então, eu peguei 3 fundos imobiliários. O primeiro que a gente vai falar é o fundo de shopping, que é o MOL 11. Esse fundo imobiliário, ele tá, no momento que eu estou gravando esse vídeo, com dividend yield de 6,82%, ou seja, 6,82% do valor da cota desse fundo imobiliário ele é distribuído em forma de dividendos ao longo do ano. Como a gente está pensando em ter uma renda de pelo menos um salário mínimo por mês, esse ano o salário mínimo vai ser de R$ 1.212. Isso, quando a gente soma para os 12 meses, para a gente saber quanto a gente precisaria ganhar no ano, a gente chega no valor de R$ 14.544 por ano. Então a gente tem que investir uma quantia de dinheiro suficiente para que os dividendos pagos ao longo do ano todo dê essa soma total de R$ 14.544. E investindo apenas nesse fundo imobiliário no MOL 11, nesse momento, com esse valor de dividend yield, você precisaria ter investido
R$ 213.255, que é um valor bem alto, mas se a gente comparar, por exemplo, com um apartamento, isso depende, é claro, de onde você mora, mas onde eu moro, um apartamento de cerca de R$ 200 mil, R$ 220 mil, ele é alugado por R$ 1.000 por mês, por R$ 1.100, até R$ 1.200. Então seria um valor equivalente a esse fundo imobiliário de shopping aqui, que não tem o melhor dos dividendos. E você vai ver que esse valor de investimento vai caindo conforme os dividendos vão aumentando. O próximo fundo imobiliário é o fundo de logística, o HGLG11. Esse fundo imobiliário, no momento que eu estou gravando o vídeo, está com um dividend yield de 8,01%, ou seja, 8,01% da quantidade de dinheiro que você investiu, você vai receber em forma de dividendos ao longo do ano. Isso no momento que eu estou gravando esse vídeo, porque o valor dos dividendos pagos podem mudar a qualquer momento. E para esse fundo imobiliário, para você ter um salário mínimo por mês de dividendos, você precisaria ter investido R$ 181.573, que daria um total de 1.075 cotas. Então a gente vê que a quantia de dinheiro investida para ter um salário mínimo por mês já diminuiu nesse fundo imobiliário que tem um dividendo um pouco mais alto. E o próximo, que é o de laje corporativa, VINO11, que está pagando um dividendo de 11,02%. Nesse caso, você precisaria ter investido R$ 131.978, que é um valor muito abaixo do primeiro fundo imobiliário que a gente analisou aqui e, consequentemente, um valor bem abaixo do que seria comprar um apartamento, uma sala comercial para poder alugar. E os fundos imobiliários que eu fiz essa análise aqui não são de forma alguma uma indicação de investimento, porque tem muito mais coisa a ser analisada antes de decidir qual fundo imobiliário você vai colocar seu dinheiro. E uma dica muito importante é nunca colocar todo o seu dinheiro em apenas um lugar. Porque se, por exemplo, o valor das cotas desse fundo imobiliário cair muito, você vai acabar perdendo dinheiro. Apesar dos fundos imobiliários ser muito mais estáveis do que as ações, por exemplo, ainda assim é um investimento em renda variável e tem risco. Então não é uma indicação, mas se você quiser saber um pouco mais sobre fundos imobiliários, ações, investimentos, educação financeira, já se inscreve no canal porque tem vídeo toda semana. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like e até o próximo vídeo.